Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, sou nova por aqui, espero que vocês gostem do conteúdo. Me chamo Franciele, mais conhecida como Fran, e trago aqui para vocês hoje um conteúdo de uma reconstrução de leito e uma aplicação de fibra de vidro, tá? Aqui é como a unha da cliente era, né? Ressaltando, essa cliente fazia mais de 16 anos que ela nunca mais fez a unha. Então, ela roía muito a unha e fazia 16 anos que ela nem retirava a cutícula, tá? A gente teve um probleminha para retirar a cutícula dela porque era muito sensível. Então, a gente só empurra e retira o excesso. Dá pra ver que ela ficou um pouquinho machucada, mas é por causa da que era muito fininha, tá? Aqui já com a reconstrução de leito já feita, né? E vamos começar a aplicação da fibra. Nesse passo, eu já tinha feito a reconstrução do leito. O que é a reconstrução do leito para quem ainda não entende, né? Eu vou trazer para vocês um vídeo de uma reconstrução do zero. A gente fabrica, né, uma unha fake em cima da unha dela. É feito um trabalho bem minucioso, bem delicado, que a gente coloca com gel, a aplicação da maneira correta, né? Tem que ser colocando, fazendo um pouquinho mais de unha para ela conseguir sustentar a fibra em cima. Nesse processo, eu já estava fazendo o descolamento do gel que ele ficou em atrito com a pele. Então, eu só faço aquela empurradinha, dou aquela empurradinha no gel, faço descolar da unha, né, do dedinho dela, e já venho fazendo lixamento. O lixamento ele é feito como se realmente fosse uma unha normal, tá? A gente faz um modelinho ali, arredonda as pontas para poder depois aplicar fibra, né, nela. Gente, essa cliente ficou tão satisfeita. Depois eu posso botar aqui para vocês, vou deixar o print que ela me mandou agradecendo. Nossa, é maravilhoso, é gratificante trabalhar com alongamento, né? Eu sou apaixonada. Aí então eu já vou fazendo leves lixadinhas, né, em cima, para deixar ela bem retinha, para a gente poder colocar a fibra em cima. Então a gente só tira a parte da goma, que fica do gel, e vem fazendo o lixamento total dessa unha. Lixa as laterais, arredonda as pontinhas ali, né? É, ficou muito linda essa unha, a gente tá babando até agora. Vou deixar aqui para vocês verem. Lixa bem as pontinhas, redonda. É muito gratificante ver o antes e o depois. Nesse processo ela já estava já bem entusiasmada, bem faceira, assim. Não sei se é faceira que vocês chamam aí onde é que vocês moram, mas aqui a gente diz faceira quando a pessoa fica muito feliz, né? Com o resultado. Nessa hora ela já estava apaixonada por como ficou a unha dela, porque realmente estava muito curtinha. Ela me contou que nesse processo de 16 anos, ela, 15 anos e pouco, ela nunca mais tinha feito a unha. Ela morava na cidade antes e depois ela foi morar para o interior e acabou não fazendo mais a unha. Então, eu me emocionei muito com a história dela. É uma mulher guerreira, né? Ela é mãe e, nossa, ela merece tudo de melhor, né? Na verdade, todas merecem, né? Todas nós, a gente faz sempre para todas as minhas clientes, eu sempre trago um resultado melhor do que elas vieram procurar. E é muito gratificante, gente, muito gratificante. Então, eu venho, faço esse processo em todas as unhas. Quem tiver alguma pergunta pode deixar aqui nos comentários. Quem ainda não me segue nas redes vizinhas, né, Instagram, vou deixar o link ali do ladinho para vocês poderem seguir. Esse processo que a gente sempre faz em todas as unhas roídas. É necessário fazer o procedimento de reconstrução do leito, tá? Não pode simplesmente aplicar a fibra em cima de uma unha roída,
Eu venho trazer mais conteúdo para você sobre unha ruída, porque tem bastante dúvida, até das minhas clientes. Elas têm bastante dúvida se pode, se não pode, como é que é feito. Que tem muitas, né, ainda que não trabalham com a forma de reconstrução, né. Na outra mão eu já tinha feito já a aplicação de duas unhas na fibra para ela. Até fiz em demonstração para ela ver como fica diferente sem a reconstrução e com a reconstrução. Ela estava curiosa para saber e até para ela ver a durabilidade, para ela comparar a durabilidade da unha. Aqui eu já venho já fazendo o nivelamento, né, desse leito. Então a gente nivela bem o leito dela, deixa bem retinho, com o motor em velocidade extremamente baixa, né? Ali eu tô lidando com mandril, então não pode fazer nada que vá botar peso ou que seja alguma coisa dolorosa para cliente, tá? Vem, faz todo o lixamento, sempre com todo cuidado para não pegar também na carne, né? Na cutícula dela. Ó, ali eu já tinha feito a aplicação de duas e aí venho trazendo o processo para vocês. Eu passei o primer antes, né? E venho com a primeira camadinha de gel em cima. Eu não utilizei o gel base porque não tem necessidade, porque já tinha feito a reconstrução. Antes da reconstrução, a gente já aplicou o gel base, né? Então, a gente está fazendo ali a primeira camadinha para aderir a fibra. Com ela já aberta, já, eu venho e sobreponho em cima do leito dela, de um lado a outro. Eu fiz de duas em duas, mas você pode fazer de passo a passo em uma, tá? Para quem tá começando, é bom fazer de uma em uma, porque daí também não se perde, né? Venho, retiro o excesso da fibra das laterais. Lembrando que não pode ficar fibra na lateral ali eu já empurro, ó. E deixo ela colocadinha sem tá pinicando o dedo dela. Então, sempre tendo esse cuidado e hidratando a fibra. Então, a gente vem dando leves batidinhas em cima da unha, da fibra, né? Para aderir bem a essa unha. Eu gosto de fazer ela bem curtinha, mas essa cliente, ela vai ser madrinha de um casamento. Então, ela pediu um pouquinho maior, mas depois do casamento, agora que vai ser nesse final de semana, ela vai vir para a gente poder diminuir e deixar ela mais natural ainda. Eu sempre falo para as minhas clientes, minhas alunas, eu gosto muito de trazer a naturalidade do alongamento, né? Então, essa naturalidade do alongamento, a gente sempre deixa ela num tamanho que seria de uma pessoa normal, né? É, sempre medindo o tamanho do leito da cliente e tendo aquele cuidado. Nesses casos, assim, que a cliente pede muito, que nem no caso dela, ela já me procurou pedindo para fazer uma extensão um pouco maior, pela questão de o evento que ela vai ter. Então, a gente faz, mas sempre deixando um horário já agendado, né, para ela poder voltar para fazer uma pré-manutenção e diminuir essa unha dela. Venho com leves batidinhas e faço a mesma coisa, o mesmo procedimento. Peço para vocês que não me julguem sem me conhecer o meu trabalho, tá? A cutícula dela, como eu falei no início do vídeo, é uma cutícula de 16 anos sem retirar, 15 anos sem retirar. Então, é uma cutícula muito sensível. Ela é uma cliente que ela não toma água, ela não faz a ingestão de líquidos, né? E não faz a hidratação da cutícula. E isso já foi passado para ela orientando, para ela começar
a fazer esse procedimento de cuidado, né? Esse cuidado extremo de com a cutícula, com as mãos, para ela também, porque é uma cliente nova e a cutícula acaba rasgando, ela racha. Ali foi só feito, foi empurrada a cutícula dela e retirado o excesso. E mesmo assim ainda ficou pré-machucadinha ali, né? Por ser muito sensível. Aqui nesse processo eu já venho diminuindo a fibra para poder fazer a pré-curvatura. Então eu venho, corto elas e venho medindo uma a uma para ficar exatamente iguais. Ó, venho, faço o corte, sempre cuidando para não cair a, a fibra na mão dela, né? Porque senão pinica. Por mais que essa fibra que eu utilizo, ela é uma fibra bem gostosinha, ela é bem maleável, então ela não pinica tanto. Venho fazendo a pré-curvatura. Ela escolheu fazer com a borda camuflada, né? Mais branquinha. Então a gente vem com o nosso gel hard, faz a pré-curvatura. Eu também faço mais de uma por vez. Aplica uma quantidade pequena, uma pérola, meia pérola, né? Na extremidade da unha dela, só no leito. E venho hidratando uma por uma. Hidrato, retiro o excesso, venho de novo, tapo todos os buraquinhos que possam abrir. Vocês podem ver que ela tá bem hidratadinha, ó. Ali eu retiro o excesso, o que pode ter escorrido na parte de baixo do dedo dela. Que é importante, né, fazer essa limpeza antes de ir pra cabine, porque senão depois ele resseca ali e fica ruim pra retirar, né? Cuidando sempre para não pegar nada no dedo e mando pra cabine. Esse gel que eu estou utilizando, ele fica de 5 a 8 segundos dentro da cabine, tá? No dia que a gente fez, estava bem frio, então a gente deixou, se eu não me engano, 6 segundos dentro da cabine. Venho, coloco a presilha, só do ponto zero em diante, sempre cuidando para não pegar na unha dela, senão machuca, tá, gente? A minha presilha, ela já tá mais soltinha, então ela não tá com aquela pressão total, né? Tem algumas presilhas que a gente coloca e que deixa com muita pressão, e isso causa dor na cliente. Temos que ter bastante cuidado a respeito disso. E venho fazendo o processo novamente nas outras. Eu trouxe uma mão só para vocês poderem ver o passo a passo, né? Senão o vídeo ia ficar muito comprido. Lembrando para quem gosta desse tipo de trabalho, que deixe sua curtida, é muito importante para mim. Como vocês sabem, eu estou começando agora aqui na rede, né, no canal, e quero trazer bastante coisas legais para vocês. Espero que vocês gostem. Ó, faça a hidratação, veja onde não tenha hidratado ainda, que a gente consegue ver. Ela tem que deixar a fibra totalmente translúcida, né? Ela não pode ficar sem hidratação, tá? Bem, faço a limpeza embaixo. Eu utilizo esse pauzinho de cerejeira, mas ele não é reutilizável, tá? É utilizado em cada cliente e depois é descartado. Eu acho ele mais confortável para fazer essa parte. Como a cutícula dela é muito delicada, não machuca, né? Como o palito de inox. Venho, coloco a presilha do ponto zero, venho, coloco por baixo. Por que que eu coloco por baixo? Normalmente, quem tem unha ruída, a presilha não fecha na parte de cima. Ou então fecha na parte de cima e a parte de baixo fica que nem aquele biquinho de pato. Vocês podem perceber que nos outros dedos eu já tinha retirado
a pinça, né? E depois eu vim e coloquei de novo para ela colocar e fazer a cura total de novo. Aqui eu já trago para vocês já com o ponto de tensão nos dois dedos e agora venho fazer com vocês os outros dois. A gente coloca uma pérola e venho trazendo para a ponta, né, para a borda livre. Sempre tomando um cuidado de não passar o pincel para retirar o gel. Esse gel que eu estou utilizando, ele é o gel da Volia, né? É o gel Volia, se eu não me engano, eu usei o cover. Não, acho que foi o nude dela, para deixar um aspecto mais natural. Vocês podem perceber que ele não escorre, então ele é bem bom de trabalhar. Ó, viro o dedo da cliente, venho por baixo, acentuando. Aqui ficou meio difícil de vocês verem, mas eu acentuo bem, deixo ela bem retinha na parte de baixo, para poder fazer a parte de cima depois de novo. E aí, quando eu coloco o dedo, a mão para cima, né? Tem que acentuar nas laterais. Então, eu venho fazendo o processo de cuidando. Ficou meio cortado, peço desculpa para vocês. Mas na hora da gravação, a gente também mexe a mão. E venho tirando o excesso dos lados, ó. Ponho na cabine para secar. Agora ela vem com a mão, eu coloco a pinça. Nesse tempo vocês têm que cuidar também pro gel não vir molhado, tá? Venho, faço a pressãozinha na unha dela, sempre mais na borda livre do que na extensão do dedo em si, né? Pra poder dar a simetria. A forma de aplicação de uma unha ruída para uma unha tradicional é diferente, tá, gente? Na unha ruída a gente tem que aplicar a fibra de uma outra forma, né? E na verdade, tu tem que ocupar toda a lateral de um lado a outro do dedo dela. E normalmente quem rói unha tem as bochechinhas da unha para fora, né? Então tem que cuidar muito isso para não pegar na pinça, para não pegar na presilha, para não machucar, né? Que é muito importante. Sempre perguntando para cliente se está confortável, se não está doendo, se está desconfortável. É muito importante isso. Aqui eu já venho fazendo outro ponto de tensão. Sempre coloco de pouquinho em pouquinho e venho acentuando, né? Ó, escorreu um pouquinho ali do lado, eu viro o dedo dela. Aí eu fiz a limpeza e já comecei a acentuar nas laterais. Acho que deu pra ver. Eu vou tentar gravar de outro ângulo o próximo vídeo pra vocês. Como é que acentua o ponto de tensão por baixo. Viro o dedo da cliente novamente. Ó, acentuo as laterais, deixando bem simétrica, limpando o que escorre, né? E com mais um pouquinho de gel na borda livre. A manutenção de uma unha ruída, nossa, gente, a manutenção para mim é tudo, né? A manutenção a gente consegue deixar ela cada vez mais natural, porque ela foi para a cabine de novo. Faço o mesmo processo. Então, eu expliquei para ela. Na primeira aplicação, a gente coloca, né? Como ela tem uma quantidade um pouco maior de gel do que normalmente a gente colocaria numa unha saudável que não é ruída, a gente consegue retirar bastante do produto na manutenção e fazendo lixamento. Aqui eu já venho com a outra mão dela e fazendo o lixamento no motor, né? Para depois poder colocar no técnico. Começo com as pontinhas, né? Com a ponta dela, tiro o tamanho que eu quero, venho e retiro a lateral,
que, como eu disse para vocês, a aplicação a gente aplica diferente, então tem que retirar aquele caimento, né? E venho acentuando ela com o motor. Você que ainda não tem, não consegue ainda trabalhar com o motor muito, né, nessa parte de para fazer acentuar embaixo, para deixar ela simétrica embaixo, pode fazer na lixa mesmo, tá? Começa na ponta e depois vem nas laterais e embaixo, né? Na parte de baixo e depois nas laterais, ó. Ponta, aí eu venho, deixo ela retinha, venho na parte de baixo, acentuo e já venho depois fazendo a simetria. Sempre cuidando para não retirar gel onde a gente colocou, né? Ele tem que ficar simétrico, mas sempre respeitando a unha da cliente. Então, eu já venho fazendo lixamento nas laterais, venho trazendo na parte de cima e da ponta, para poder fazer o acabamento só com o motor. Puxa bem a bochechinha da unha dela, né? Para não pegar em cima. Toda vez que eu mexo na parte de baixo, eu tenho que mexer na ponta dela. E toda vez que a gente mexe na ponta, a gente tem que acentuar na parte de baixo. Então, vocês têm que sempre ficar de olho nisso, tá? E venho fazendo a medição de todas elas uma por uma. Quem quiser que eu traga outros tipos de conteúdo, é só me deixar comentários que eu vou fazer conteúdo para vocês e venho trazendo, tá? Faço lixamento. Essa é uma das partes que eu mais gosto, sinceramente. Que é onde a gente transforma, né? Faço nivelamento com lixamento técnico. E depois eu venho daí com a manual e faço essa preparação que vocês estão vendo aí com a lixa. Depois facilita muito, muito, muito o lixamento com o motor. Depois dessa etapa, gente. A gente ganha tempo em mesa, né? Ou nessa hora, a gente sempre cuida muito, que como ela tinha aquelas cutículas dentro da lateral ali, que são mais durinhas, a gente tem que sempre cuidar para não pegar a unha dela, né? Ó, faz o lixamento, lixa, lixa, lixa. Gente, então é isso. Vou trazendo o resultado aqui para vocês. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por todos que me acompanham. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, eu aguardo vocês. E beijinhos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.